Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Todos bem? Todos felizes, satisfeitos, serelepes, contentes, alegres, extasiados? Eu espero que sim, mas não tanto, né? Um pouco menos, talvez. Coisa um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais serena. Por aqui, com a graça de Deus, vamos bem. Vamos bem. As coisas no seminário seguem tranquilas, né? Estamos agora já nos preparando para o final do ano, né? E eu, por sinal, estou aqui já organizando as minhas férias, pensando se é plausível que eu consiga gravar, não só, além dos episódios semanais normais do Moriar até dezembro, gravar e editar mais 8 episódios, o que quer dizer aí mais 8 horas de conteúdo, para poder soltar durante as férias. Estou pensando se é plausível isso de fato, ou se é algum delírio da minha cabeça. Porque eu gostaria muito de poder gravar, para não deixar vocês sem episódios durante as férias. Porém, eu não sei se será possível por causa da quantidade de coisa que eu tenho para fazer. E eu não gostaria de ter que ficar gravando podcast durante as férias, porque, bem, se eu estou na casa do meu pai, se eu estou na casa da minha mãe, é uma coisa, né? A gente fala, ele tem que trabalhar, me dá aí 1 hora e boa. Mas se a gente está viajando para outro aí, está trabalhando na paróquia ou qualquer coisa assim, ficar interrompendo a rotina dos outros, que querem nos receber, que querem estar conosco, ficar interrompendo a rotina dos outros para fazer outras coisas não é a coisa mais educada, nem a coisa mais caridosa do mundo. Então, assim, vamos ver. Mas há chance de que eu precise fazer um hiatus no podcast aí, ali pelos meses de dezembro e janeiro, tá? Mas vamos ver, não se desesperem, tá? Não se desesperem, porque assim, mesmo que haja um hiato no podcast, a gente manteríamos, no caso, se de fato as coisas ocorrerem se as coisas seguirem este caminho, nós manteríamos, por exemplo, as homilias semanais, né? Que agora, depois da ordenação, eu vou começar a soltar ali todo sábado, às vezes no domingo, ali no final de semana, uma breve homilia quanto à liturgia do domingo. Então, calma, tranquilidade, não se angustiem, né? Vai dar tudo certo. Tá? Uma outra coisa, né, eu queria avisar para vocês que haverá algumas mudanças ali dentro do Apoia-se. Tá? Isso não vou dar spoiler para vocês, mas essas mudanças devem acontecer no máximo na próxima semana. Eu só não fiz ainda novamente por questão de tempo. Eu não tive tempo de parar de reescrever o texto do corpo do Apoia-se. Mas as mudanças virão. Não vai mudar a vida de ninguém, drasticamente, mas só para avisar vocês e para conversar um pouco com vocês sobre como as coisas estão indo, sobre como a gente está se organizando, nessa nova fase que se inicia após o diaconato. Tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês... Não, desculpe, não é outra coisa que eu queria comentar. Tratando ainda do Apoia-se, né, queria lembrar vocês que agora, em novembro, nós vamos ter 2 aulas, né, e que conforme eu sugeri para os apoiadores, e os apoiadores aceitaram, gostaram da ideia, nós vamos começar um estudo conjunto sobre os pecados capitais. Então, nós vamos ver quais são os pecados capitais, como é que foram definidos os pecados capitais, o que eles são, como lutar contra cada um deles, tá? A ideia é que vai ser um estudo didático, e relativamente aprofundado. Eu digo relativamente por quê? Porque, bem, se a gente for fazer um estudo de fato aprofundado,
A gente não vai terminar nunca, isso vai se tornar um curso de 10 anos. Porque pensem, tendo uma, às vezes 2 aulas por mês, tratar de um tema, né, tão complexo como os pecados capitais, que se referem ali às principais falhas, né, as principais feridas da alma humana, após as principais inclinações ao mal da alma humana, após o pecado original. Só por essa descrição você já percebe que é uma coisa tremenda, né? Tratar das 7 e além das 7, sobre o que elas são, né, e as virtudes opostas, né, de modo hiper profundo, isso aí é material para anos e anos e anos de estudo, né? Mas assim, fiquem tranquilos, fiquem em paz, né? Nós vamos conversando, nós vamos estudando juntos, né? E as coisas todas vão se desenrolando para a maior glória de Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, né? Basta que a gente queira fazer o nosso melhor, com calma, com tranquilidade, com confiança em Deus, que tudo corre bem, tá? Eu também vou passar para vocês os livros que eu for consultando, vamos todos juntos nessa aventura. Se vocês não fizerem bagunça no ônibus, quem fizer bagunça vai ser posto para fora, não me incomodem. Não, eu tô brincando, podem incomodar um pouquinho sim, tá bom? Não tem problema. Mas, então, lembrando, né, que o Apoia-se em si é a minha única fonte de renda. Não só minha, Rodrigo, individualmente, mas é a única fonte de renda do Morier, né, deste projeto de apostolado. De modo que, assim, livros vêm dali, né, o microfone vem dali, o computador para editar melhor os áudios, para poder começar a gravar coisas em vídeo, porque para processar e editar arquivo de vídeo precisa de um computador bom, vem dali. Um gravador para poder gravar as palestras que eu dou, meditações que eu faço com áudio de melhor qualidade, vem daí. Qualquer coisa que for necessária para melhorar o Moura, para garantir que o conteúdo continue vindo e que ele venha cada vez melhor, vem do Apoia-se. Tá? Então, assim, se vocês já foram auxiliados de alguma forma por esse apostolado, né, se vocês acham que isso aqui ajuda as pessoas, se vocês confiam no meu trabalho, eu peço que em primeiro lugar vocês rezem por mim, mas que em segundo lugar, dentro das possibilidades de vocês, contribuam, né, mensalmente. A menor doação é possível ali no Morer agora, nas configurações atuais. Isso vai mudar, vai ser possível doar a partir de qualquer valor, mas a menor agora, nesse momento, é de R$5. R$5 não faz falta para ninguém, então considerem doar, por favor, por caridade. Bem, isto dito, né, vamos rezar e vamos entrar no nosso assunto de hoje, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, qui corda fidelium sancti spiritus illustratione loquisti, da nobis ignodem spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora só um segundo, vou tomar um gole de café e a gente já segue. Então, hoje é quarta-feira que eu estou gravando isso aqui. Domingo, a igreja vai comemorar a solenidade de Todos os Santos, tá? Que na realidade das coisas, né, na verdade verdadeira, cai hoje, né, 1º de novembro. A igreja celebra no 1º de novembro Todos os Santos. E aí, dia 2 de novembro, celebra especificamente os fiéis defuntos.
Mas aqui no Brasil, num ato de misericórdia que para mim parece infeliz, para mim parece que não foi a melhor ideia que já tiveram, a Conferência dos Bispos, a CNBB, decidiu que várias das nossas solenidades do calendário católico, várias das datas comemorativas que são obrigatórias de se atender à missa, como é a solenidade de Todos os Santos, seriam transferidas para o próximo domingo. Né? Para quê? Para facilitar que as pessoas pudessem participar da Santa Missa. Se isto foi uma boa decisão ou uma má decisão, é uma outra conversa, né? Num outro momento, num outro dia. A mim, parece que foi uma péssima ideia, porque me parece que na prática da igreja, de modo geral, sempre que a gente tenta facilitar demais, as pessoas ficam mal acostumadas e o tiro acaba saindo pela culatra. Então, ao invés de aumentar a participação da missa, ao tirar as solenidades, muitas das solenidades dos dias da semana e transferi-las para o domingo, o que acontece é que, na verdade, as pessoas não passaram a ir mais à missa. Ao contrário, elas passaram a ir menos. Mas, enfim, como eu disse, isso é uma outra conversa, que para tratar com alguma profundidade desse assunto não basta eu vir aqui dar minha opinião. Seria necessário dados, argumentos mais profundos, e eu não vou fazer isso agora. Então, basta que vocês saibam que a solenidade de Todos os Santos realmente cai hoje, dia 1º de novembro. Mas comemora-se ela aqui no Brasil no domingo subsequente. Ou seja, cairá no domingo agora, que é dia 5 de novembro. Tá bom? É isso então. Agora, o que é que nós comemoramos na solenidade de Todos os Santos? Você vai virar para mim e vai falar: nós comemoramos Todos os Santos, Diácono Rodrigo. Eu vou falar: tá bom, é verdade. Nós comemoramos Todos os Santos. Mas o que isso quer dizer? Quem são os santos? E ainda que nós possamos acreditar que na solenidade de Todos os Santos nós comemoramos somente os santos canonizados, ou inclusive as almas bem-aventuradas do céu, que são todas santas, mas não são canonizadas todas, e que isso seja verdade até certo ponto, essa não é o núcleo central da coisa. Isso é importante, isso é bom, isso é maravilhoso, mas não é o núcleo da festa. Tá? Qual é o núcleo da festa da solenidade de Todos os Santos? Segundo o Catecismo de São Pio X, a Igreja instituiu a festa de Todos os Santos por 5 motivos principais. Primeiro, para louvar o Senhor e lhe dar graças por ter santificado os seus servos na terra e por os ter coroado de glória no céu. Segundo, para honrar neste dia também aqueles santos que não têm festa particular durante o ano, ou seja, ou os santos anônimos, que estão no céu, mas que não foram canonizados. Terceiro, para nos obter maiores graças, multiplicando os intercessores, porque você reza para todos os santos de uma vez. Para reparar neste dia as faltas que, no decurso do ano, tenhamos cometido nas festas particulares dos santos. E quinto, para nos excitar mais a virtude com o exemplo de tantos santos, de todas as idades, de todas as condições e de ambos os sexos, e com a lembrança da recompensa de que já gozam no céu. Tá? Ou seja, a questão não é só... Tá tudo caindo aqui. A questão não é só comemorar os santos no céu. Isso faz parte da festa. Isso é uma parte importante da festa. Mas veja, se a gente olha a festa de Todos os Santos, a partir ali, principalmente do primeiro motivo que cita o Catecismo de São Pio X,
para louvar o Senhor e lhe dar graças por ter santificado os seus servos na terra e por os ter coroado de glória no céu. Se a gente olha por esse lado, e se a gente olha pensando também no fato de que nós, que somos membros da igreja militante, ou seja, que somos santos, no sentido inclusive bíblico, no sentido de sermos separados, né? Que somos chamados à santidade, que nós, aqui, rezamos para todos os santos que estão no céu, né? E que amanhã, na festa dos fiéis defuntos, pediremos pelas almas bem-aventuradas e também santas, sob certo aspecto, do purgatório. A gente vê que a festa de hoje está inserida num contexto maior, que é o contexto da comunhão dos santos. Tá? A comunhão dos santos. E a comunhão dos santos é um dos meus mistérios favoritos da fé. É um dos meus mistérios preferidos. É uma das coisas mais lindas que existe na igreja. Tá? Golinha de café, peraí. Acabou o café, os próximos agora serão de água. A comunhão dos santos, por que ela é tão bonita? Por que ela é tão incrível? Porque pensa o seguinte: todos nós, cristãos batizados, contanto que não tenhamos cometido um pecado grave contra a fé, né? Não só grave, mas mortal, ou seja, livre, deliberado e consciente, todos nós estamos inseridos sobrenaturalmente no corpo místico de Cristo. Corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, os pedacinhos, as células desse corpo. E isso tudo nos une num único mega-organismo espiritual, por assim dizer, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. E isso cria uma relação íntima, não só entre nós e Deus, não só entre nós e Cristo, não só entre nós e os santos do céu, não só entre nós e as almas do purgatório, mas entre todos nós que estamos aqui vivos. É por causa do mistério da comunhão dos santos, do mistério do corpo místico, né, que nós podemos olhar para outro católico e dizer meu irmão, e isto não ser errado e não ser nem em sentido analógico, ou seja, nós não estamos dizendo que você é como se fosse meu irmão. Não, se eu sou batizado, você é batizado, e nós dois participamos do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica, nós somos irmãos. Por quê? Porque nós participamos do corpo do Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus Pai no Filho. Ou seja, não é nem que nós somos irmãos num sentido mundano. Não, a nossa união como irmãos é mais profunda do que essa, porque nós participamos da mesma filiação. Ou seja, você é filho individual de Deus. Eu sou filho individual de Deus. Pela minha participação no corpo místico de Cristo. Você também, pela sua participação em Cristo Jesus, Filho de Deus. Mas enquanto membros do corpo místico, todos nós juntos partilhamos, cada um à nossa própria maneira, cada um ao nosso próprio modo, da mesma filiação que Cristo Jesus, nosso Senhor, tem em relação ao Pai, a Deus Pai. Claro, enquanto sua humanidade, principalmente, em certo sentido, segundo sua divindade também, mas aí é uma coisa muito mais complexa que eu não vou entrar agora. E é este mistério da nossa participação nesse corpo místico que alimenta a igreja, que nos une todos, que nos faz membros do quê? De uma comunidade espiritual. Uma família espiritual, e isso não é algo piegas, algo sentimentalista de dizer, algo idiota. Essas bobagens sentimentais que as pessoas ficam falando que não querem dizer nada. Não, nós somos verdadeiramente membros de uma comunidade real
espiritual, com laços reais que nos unem realmente. Não é à toa que no Evangelho Cristo diz: todo aquele que deixar pai, mãe, irmãos por mim, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais. 100 vezes mais pais, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais irmãos. Eu não lembro agora se a citação é precisamente, literalmente essa, mas é por aí. Por quê? Porque há uma familiaridade real que nos une enquanto membros do corpo místico. Não é modo de dizer. O próprio Cristo diz, né, naquela passagem, engraçado, eu não tinha me preparado para fazer essas citações bíblicas, mas eu me empolguei, aí eu vou lembrando das coisas, então eu não sei fazer as citações, mas vocês joguem no Google que vocês vão achar. Tá? O próprio Cristo diz, vocês lembram daquela passagem? Cristo está numa casa ensinando, bate uma criatura na porta, fala: mestre, teus irmãos e tua mãe, um dos apóstolos, estão ali à porta te esperando, um dos apóstolos e dos primos dele, etc. Querem falar contigo. Aí Jesus fala: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por quê? Porque, isso que é legal, tá? Porque o grau e a intensidade de participação nessa comunhão de bens espirituais é o amor. Claro, o amor divino, o amor sobrenatural, ou, em outras palavras, a caridade, a virtude teologal da caridade. E como é que Cristo define o amor? O que é que ele diz? Aquele que me ama fará a minha vontade. Então, você ama a Deus, você está envolvido, embebido, você está ardendo neste fogo de amor sobrenatural que te consome e te transforma nele mesmo. Nesse seu processo de divinização, de transformação em Cristo, em outro Cristo, em deixar para trás o homem velho e formar-se à imagem do homem novo, que é Cristo Jesus, você passa a, primeiro por esforço, mas depois naturalmente, fazer, amar e buscar a vontade de Deus, primeiro como uma vontade externa sua, mas depois como a sua própria vontade vai se unindo à vontade de Deus, e na medida que você vai fazendo e amando, fazendo e amando, fazendo e amando, isto te assemelha e te une e estreita a sua união com Deus de tal forma que você participa cada vez mais das coisas que lhe são próprias. Então, por exemplo, eu estava estudando um livro sobre a igreja, acho que foi ano passado, tá? Um livro de um dos maiores teólogos brasileiros, se chama Padre Penido. Vocês encontram o material dele ainda. Acho que era O Mistério da Igreja, o nome do livro. E nesse livro, ele estava explicando uma parte ali sobre a comunhão dos santos. Ele dizia: as coisas são de tal modo comunitárias que, por exemplo, São Paulo foi assunto aos céus, né? São Paulo foi elevado aos céus, teve visões do céu, assim, visões impossíveis de serem descritas, isto ele próprio diz, depois voltou à Terra. Né? Se ele foi elevado de corpo, nós não sabemos, se foi só espiritualmente, não sabe, mas ele esteve no céu, ele viu, ele soube, ele só não sabia explicar porque era impossível, eram coisas inefáveis. Essa ação denota o quê? Denota uma profunda estreiteza de união com Deus. Ou seja, uma profunda união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bem. E isso, é claro, tem méritos. Né? Ou seja, essa estreita união lhe dá méritos para a vida eterna. Ou seja, secundum quid, ou seja, em Cristo e por meio de Cristo, os santos merecem coisas da parte de Deus. Profundamente falando, é Cristo que merece neles, né? Cristo
age neles de modo a merecer por eles as coisas que ele quer dar-lhes. Né? Mas essa questão do mérito é uma coisa que tem que ver com bastante detalhe para não cair em precisões. Então não levem a ferro e fogo o que eu disse, porque foi uma explicação superficial. Tá? Vocês podem pesquisar, Santo Tomás tem uma coisa na Suma mesmo, ele explica muito bem a questão do mérito de congruo, mérito de condigno. Então dê uma pesquisada se for o caso, ou me enviem perguntas e a gente conversa. Mas a princípio pode dar para pensar assim. Então, agora, vejam que interessante o que dizia o Padre Penido. Ele dizia que qual é a lei do mérito dentro do corpo místico? Porque pensa, nós somos todos um corpo. Tá? E vamos pensar ali que São Paulo era uma mão no corpo místico. São Paulo recebeu do organismo, do corpo, um influxo extra ali de sangue, vamos supor. Né? Porque ele tinha que fazer muita força. E ele fez ali o que ele precisava fazer. E isso fez um bem danado ao corpo místico. Esse bem que ele realiza não é um bem que está isolado nele, é um bem que se espalha por todo o corpo místico. Isso faz bem para todos. Ou seja, você agora, vivo em 2023, no ônibus, ouvindo este áudio, pensando como a sua vida é difícil, e sendo um católicozinho miserável, que ama muito, mas faz pouco porque é mesquinho. Eu estou falando uma coisa que se aplica a absolutamente todos nós, tá? Desculpa, eu não resisti, mas isso se aplica a mim, se aplica a todos vocês que estão ouvindo. Todos nós somos profundamente mesquinhos. Se não fôssemos, já éramos santos. Mas enfim, nós podemos participar da própria ação sobrenatural de São Paulo quando ele viu o céu. Claro, nós talvez não vejamos o céu como ele o viu, mas a realidade, o que mais importa do que ele viu o céu, não é o que ele viu, o que ele entendeu, não. É o efeito que isto teve na alma dele. E nós podemos participar desse mesmo efeito. Como? Amando. Porque quanto mais nós amarmos, quanto mais nós entregarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos arder em amor, quanto mais nós buscarmos nos converter, quanto mais nós buscarmos identificar a nossa vontade, a vontade de Deus e nos unir ao corpo místico totalmente, sem guardar nada para nós, mais nós participamos dos méritos e das graças de absolutamente todos os santos, gente. E isso é uma coisa absolutamente tremenda. Pensem, todas as graças e todo o amor que Cristo deu para todos os santos, ele deu, é claro, individualmente para cada um deles. E pensando em cada um deles de modo individual. Mas isso não para neles. Por quê? Porque nós estamos todos unidos em Cristo. Nós somos uma só coisa. Um só corpo. Então, assim, você participa do que Cristo fez em Santa Faustina, do que Cristo fez em Santa Brigida, do que Cristo fez em São Pedro de Alcântara, do que Cristo fez em São João da Cruz, do que Cristo fez em São Rafael Arnais, do que Cristo fez na própria Virgem Maria. Nós participamos disso. Intimamente, verdadeiramente. E o critério do quão nós participamos, se participamos pouco ou se participamos muito, não é outro que a intensidade do nosso amor. A intensidade da nossa entrega amorosa, da nossa imolação de nós mesmos, a intensidade da nossa caridade. Tá? Quem ouviu o meu áudio sobre... Como é que chamava o áudio? Era Parece Coisa de Hippie, mas não. Alguma coisa assim o nome. Peraí. Quem ouviu esse áudio vai lembrar que lá eu explico que há uma comunidade entre todas as coisas criadas.
E que este é um dos motivos pelos quais a própria natureza, sem alma imortal, como a própria terra, as plantas, os animais, sofreram consequências pelo pecado de Adão. Por quê? Porque Adão era o chefe da criação, o chefe da comunidade, e na hora que ele peca, todos participam de alguma forma disso. Tá? Então, isso é uma boa forma da gente começar a entender esta união do corpo místico. Porque pensem, se um cachorro hoje ainda sofre em sua natureza, que de alguma forma foi desequilibrada, foi desordenada, os efeitos do pecado de Adão, imaginem nós que estamos unidos de uma forma muito mais íntima, uma forma que não é só física, mas é espiritual, sobrenatural e divina, uns aos outros. É nesse mistério profundo do corpo místico que nós encontramos, por exemplo, a explicação para a intercessão dos santos. É aí que nós encontramos, por exemplo, a justificação de por que uma freira carmelita é enfiada num mosteiro que não vê ninguém há 40 anos e só reza e se mortifica, tá? Todos os dias, por todos nós. Por que essa mulher faz um bem maior para a igreja, para mim e para você, do que, sei lá, do que um médico que descobria a cura do câncer, vamos supor. Por quê? Porque a cura do câncer é algo físico. Mas essa mulher, ela está merecendo da parte de Deus graças que vão fazer bem para todos nós. Ela está ali como se fosse... como se fosse, sei lá, ela, vou fazer uma analogia ridícula com o corpo de verdade, ela está lá produzindo vitamina, entendeu? Ela está lá produzindo anticorpos contra o pecado. Ela está lá produzindo o que quer que seja que o corpo produz que faz bem pra gente. Ela está lá produzindo. Ela é uma célula que, assim, que ninguém nunca vai saber que existe, mas que está lá produzindo. E nós todos vamos ficar melhor, mais santos, mais felizes e mais capazes de amar a Deus por causa daquela desgraçada. Ao contrário, né? Por causa daquela agraciada. E nós nunca vamos nem saber que ela existe até o dia que chegarmos no céu. E encontrarmos ela lá. E ela vai falar: de nada, hein, seu fanfarrão? Isso é uma loucura. Entendeu? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É por isso, por exemplo, que você pode fazer uma penitência e que a sua penitência pode fazer bem para outra pessoa. É por isso que o santo cura de Ars dava penitências leves para as pessoas que ele confessava, e depois fazia ele a penitência realmente devida. Por quê? Porque pelo corpo místico ele pode pagar as penas da outra pessoa, se ele amar. Entendeu? Nós estamos profunda e estreitamente unidos. Agora, isso também tem consequências que são tremendas, que são assustadoras. Por exemplo, o bem que nós fazemos, ele é um bem compartilhado, ele é um bem que afeta a todos. Tá? Ele é um bem que afeta a todos. Dado aí o exemplo da carmelita escondida e desaparecida que faz 40 anos que está lá rezando por nós. Por outro lado, o mal que nós fazemos também é um mal comunitário. Então, quando eu peco, eu não estou só ofendendo a Deus, eu não estou só atrapalhando a minha relação com Deus, eu não estou só produzindo desordem, por assim dizer, no mundo, eu não estou só cometendo uma má ação que terá consequências diretas para mim, eu não estou só esfriando o meu amor, por menor que seja o meu pecado, não é só isso. Não, eu estou efetivamente fazendo mal para você. Eu estou atrapalhando a sua relação com Deus.
Eu estou atrapalhando a salvação de todas as almas que ainda estão em risco de serem condenadas na face da terra. Por quê? Porque nós estamos em comunidade. Quando você peca, você atrapalha a salvação de todas as pessoas que você ama. E eu também. Quando eu peco, eu atrapalho a salvação do meu pai, atrapalho a salvação da minha mãe, atrapalho a salvação da minha madrasta, atrapalho a salvação dos meus amigos, atrapalho a salvação da alma das minhas filhas espirituais. Eu atrapalho a salvação de todo mundo. Por quê? Porque eu cometo mal enquanto um membro do corpo místico de Cristo. E se a minha caridade esfria pelo mal que eu cometo, eu diminuo a caridade, eu esfrio a caridade, o fervor do corpo inteiro. Claro, no que este corpo pode mudar. As almas do céu não podem perder fervor. Mas nós que estamos aqui na igreja militante podemos. Então, os nossos pecados, as nossas maldades, elas não se encerram em nós. Elas não começam e terminam em nós. Não. Elas afetam todo o corpo místico. Isso, então, assim, imaginem uma alma em pecado mortal. Imaginem uma alma em pecado mortal. O que ela é? Ela é uma gangrena no corpo místico. Ela é um pedacinho morto ali. Entendeu? Claro, o maior mal que ela faz é para si mesma. Porque ela ali está morta. Ela está sem receber o influxo da graça, sem receber o influxo santificante da ação do Espírito. Né? Quem está mais se ferrando ali é ela. Mas, como com qualquer corpo, se uma parte do corpo morre, se uma parte do corpo gangrena, isso tende a se espalhar. Entendeu? E mesmo que isso não se espalhe, isso afeta todos os que estão em volta. Então, assim, percebam como até nisso, Deus nos convida a esquecermos de nós mesmos. Até nisso. Ou seja, claro, o primeiro motivo para eu não pecar é não ofender a Deus. Esse é o motivo principal, esse é o motivo mais importante. Depois, é claro, né, eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Porque se eu não me preocupo com a minha salvação, eu não posso me preocupar com a salvação dos outros. É uma questão de lógica. Né? Se eu não cuido da minha alma, eu não tenho como cuidar das almas dos outros. Mas até nisso, eu tenho que, de certa forma, me esconder de mim mesmo. No sentido de que eu não devo só pensar, eu não vou pecar porque eu vou para o inferno. Tudo bem, é verdade. Pense isso, é verdade. Tá? Mas assim, não pense só nisso. Não pense só em você. Pense no mal que você faz para todas as pessoas. Do mundo inteiro. Pense que, pelo mal que você faz com um pecado, você impede a conversão de um pecador. De coração duro. Porque você esfriou a caridade com o seu mal. Você que nunca vai ver a cara daquele infeliz. Você impediu a conversão dele. Claro, Deus é perfeitamente justo. E talvez aquele homem se converta, aquela mulher se converta. Mas, vamos fazer um exemplo. Talvez ele se converta 2 anos depois. Entendeu? E você, com um pecadinho, um pecadinho irreverente, um desprezinho, um amorzinho desordenado por si mesmo, pode ter roubado daquela alma 2 anos de amor a Deus. 2 anos de crescer nas virtudes, 2 anos de conhecer Nosso Senhor, 2 anos de amar a Virgem Maria. Por quê? Porque nós estamos todos unidos. Nós estamos todos conectados pelo vínculo da caridade e do Espírito que nos une no corpo místico
de Cristo. Tá? O exemplo que eu dei é um pouco trágico. Não levem ele ao pé da letra, mas os princípios são verdadeiros. Tá? Então pensem nisso. Tudo o que nós fazemos tem consequências, não só para nós, mas para todas as pessoas. Especialmente para as pessoas que estão parte do corpo místico conosco. Agora, estamos chegando aqui nos 40 minutos de áudio e eu nem comecei a fazer o que era meu plano inicial, que era ler com vocês o trecho do Catecismo sobre a comunhão dos santos. Eu nem comecei a fazer isso. Mas vamos, porque eu sei que vocês não leem o Catecismo. A verdade é essa. Eu sei que vocês não leem, então é bom aproveitar a oportunidade um pouco, às vezes, de ler, porque vocês verem que não é nenhuma sangria desatada, não é nenhuma tragédia, é algo fácil de ler. Então, vamos ler aqui. Eu constei no começo ali para falar do que é a festa de Todos os Santos, o Catecismo de São Pio X. Agora nós estamos no amarelão, que é o Catecismo da Igreja Católica, que a gente encontra em qualquer lugar para vender, é fácil de achar. A Comunhão dos Santos começa no número 946. A Comunhão dos Santos. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos, que é o creio, acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicação do interior. O que é a Igreja, se não a Assembleia de Todos os Santos? A comunhão dos santos é precisamente a Igreja, o corpo místico. Algumas coisas eu estou comentando por cima, tá? Não é tudo o que está escrito. A comunhão dos santos é precisamente a Igreja, diz o texto, e acrescento eu, o corpo místico. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na Igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz principalmente por meio dos sacramentos da Igreja. Olha que interessante. Como esta Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Lembrando também que se diz de forma simbólica, de modo de dizer, que é como se o Espírito Santo fosse a alma do corpo místico. Seguindo aqui. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados. Primeiro, a comunhão nas coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Daí a frase latina, sancta sanctis, que daria para traduzir como as coisas santas para os que são santos. E assim, com essa frase, proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais no momento da elevação dos santos dons, antes da comunhão. Ou seja, naquela hora que nós fazemos a doxologia final na nossa liturgia, que o padre ergue o cálice com o sangue de Cristo e ergue a patena com o corpo e diz com Cristo, por Cristo e em Cristo. Na maioria das liturgias orientais se acrescenta isso, sancta sanctis, o que é santo para os santos. Ou seja, a comunhão não é para todos. Uma pena que nós não tenhamos isso na nossa liturgia. Enfim, voltando para o texto aqui, ele continua. Os fiéis, sancti, os santos, são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, sancta, as coisas santas, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo e de comunicar esta comunhão ao mundo. A comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações.
A comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja. Não é eu creio no que eu quero, não é eu creio no que me parece bom, não é eu creio no que me convence. É a fé da igreja recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. A comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Com efeito, os sacramentos, e sobretudo o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. É aquilo que a gente estava falando sobre as graças que se afetam todo o corpo. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que a qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. Ou seja, você faz parte do corpo místico de Cristo e você vai se alimentar do corpo físico de Cristo sob as espécies do pão. A comunhão dos carismas. Na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens as graças especiais para a edificação da Igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Isso é questão dos carismas, tanto dos institutos e ordens, dos estilos de vida, qual o carisma de viver a fé de cada um, como também os dons do Espírito Santo, né? As graças gratis date, né? As graças como dom de profecia e coisas assim, que são as graças que a pessoa recebe para o serviço do corpo místico. Seguindo, punham tudo em comum. Tudo que o verdadeiro cristão possui deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos, e sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. A comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois seus membros, cada um por sua parte. O menor dos nossos atos praticados na caridade, irradia em benefício de todos, nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica esta comunhão. Lembra? Comunhão na caridade, ou seja, o seu pecado diminui a caridade geral do corpo místico, a sua boa ação aumenta, o seu ato de caridade torna a caridade do corpo místico mais fervente, por assim dizer. Aumenta o ardor da caridade no corpo místico inteiro. 2. A comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra. Os 3 estados da igreja. Até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos e, tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é. Ou seja, os que peregrinam somos nós, a igreja militante. Os que são purificados é a igreja padecente ou purgante no purgatório. E os glorificados são a igreja gloriosa no céu. Todos, porém, em grau e modo diverso, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo, e cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus, pois todos quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja católica, um corpo místico. Nós não está falando aqui que protestante é a mesma coisa que católico. Não é uma só igreja nesse sentido. Entendam bem. Não entendam feito pagãozinhos. Entendam modo católico. Todos quantos são de Cristo, tendo o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja.
e nele estão unidos entre si. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. A intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, ou seja, pelos pedidos fraternos, né, pelo amor de irmãos que eles têm por nós, e por meio deste amor pedem a Deus, solicitam coisas de Deus, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. A comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a Igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Pois, assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor. E o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre. Alguém bateu a porta com o vento. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor, o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre. Possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. A comunhão com os falecidos. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo. Toma um gole d'água, só que a minha garganta está secando. A comunhão com os falecidos. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E, já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados os seus pecados, também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Na única família de Deus. Todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja. Tá? Este foi o catecismo da Igreja Católica quanto à comunhão dos santos. Você percebe como é uma leitura simples? Né? E esse catecismo, tá, o amarelão, ele é bem mais complicado do que os outros. Tanto o catecismo de São Pio X, que é hiperdidático, quanto o catecismo romano, eles são mais diretos. Tá? Às vezes o catecismo romano tem algumas frases um pouco mais complicadas, mas em termos de ser direto ao ponto, eles são bem mais claros. Tá? Mas enfim, essa é a beleza da comunhão dos santos. Tem coisa aí para meditar por anos a fio. Essa estreita união entre as nossas almas em Cristo, esta participação do corpo místico, a própria existência de um corpo místico, e que dentro desse corpo místico nós somos gerados e incorporados cada vez mais ao próprio Cristo Jesus, que é Deus. É uma coisa assim tremenda. Deus é muito bom conosco. Isso é de uma gratuidade, de uma bondade, de uma doçura imerecida. Entendeu? Nossa, é uma coisa maravilhosa. Deus tenha piedade de nós. Mas enfim, era isso, meus amigos.
Era isso. Quanto às orações de hoje semana, eu peço que vocês rezem, por favor, especialmente por Luiz Roberto. Rezem pelo Igor, aqui, meu colega do seminário, que segue na luta, segue no tratamento. Rezem também, por favor, uns pelos outros. Rezem por uma menina chamada Sofia também, que batalha aí de uma depressão muito séria. E sempre que puderem, por favor, rezem por mim. Agora, eu lhes dou a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. E per intercessionem Beatae Mariae semper Virginis, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amém. É isso aí, meus amigos. Até semana que vem. Não se esqueçam do quanto Deus vos ama, hein? Abração. Juízo.